Tem muitos casos por aí de varejistas, empresas brasileiras que elas querem fazer o copy-paste, né? Pega o modelo que deu certo no Brasil, copia, vai lá, faz um paste em qualquer lugar fora, e várias vezes isso não funciona. Para você ser global, você tem que falar com os brasileiros, mas com o público global também, né? E isso implica enfim, se adaptar eventualmente a tua forma de falar, a linguagem, sem perder a tua essência, né? A gente é uma marca brasileira, de impacto, de produtos saudáveis, isso a gente não vai deixar de ser. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso Pod do Varejo, um espaço de troca aqui com gente muito boa para ajudar os varejistas a entender mais sobre tudo que está acontecendo no nosso varejo e pegar histórias inspiradoras de grandes empresas e que a gente consiga de verdade, através disso, ajudar a transformar o varejo brasileiro. Então, a cada episódio a gente vai receber aqui convidados diferentes. Estamos aqui hoje num episódio super especial. A gente vai poder falar sobre uma coisa que todo mundo gosta, que é chocolate. Então, estamos aqui com Túlio Landim, co-CEO da Dengo. Então, vai ser um prazer poder bater esse papo. Eu sou o Thiago Melo, eu sou o CPO e CMO aqui do nosso portfólio de software da Lynx e vai ser um prazer poder bater papo sobre uma coisa tão gostosa quanto chocolate, quanto propósito e experiência no varejo. Então, Túlio, se apresenta um pouquinho pra gente, fala um pouco como você chega na Dengo aí, atuando hoje como co-CEO da empresa, mas me fala um pouquinho sobre o Túlio antes de a gente começar. Legal, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que vocês assistirem. Estou muito feliz por estar aqui. Feliz por... Eu falo que assim, vender chocolate é fácil, né? Eu tenho filhos pequenos ali, 5 anos de idade, eles conseguem contar para todos os amiguinhos que o pai, enfim, faz e vende chocolate. É a coisa mais gostosa de ter, assim, né? E ainda mais com propósito. Bom, eu tô na Dengo há pouco menos de um ano, minha primeira experiência em food industries, né, alimentação de forma geral. Minha carreira, eu tenho 22 anos de carreira, sendo aproximadamente 10 com finanças, no mercado financeiro, então consultorias de finanças, bancos e tudo mais. E outros 10 entre varejistas, eu trabalhei na Track and Field, fui CFO, CEO lá, trabalhei também na NBA, como diretor financeiro e estratégia Latam, enfim, negócio de mídia diferente. Além de tudo, eu sou investidor, conselheiro de algumas startups, conselheiro de administração numa empresa listada e CEO da Dengo. Então, uma carreira bastante diversa, muitas experiências diferentes que hoje me ajudam muito no negócio da Dengo, cara. Excelente, Túlio. Parabéns pela carreira, parabéns pela trajetória. Na Track and Field você pôde levar a empresa ao IPO, então deve Exatamente. ser uma experiência incrível. E, cara, vamos falar então agora, eu acho que do nosso principal assunto, né? Falar sobre a Dengo e falar sobre essa história que vocês estão construindo, que realmente orgulha a todos nós aqui, que somos brasileiros e que a gente está acompanhando uma marca se formar de um jeito diferente. Para mim, a Dengo é um dos maiores exemplos de varejo com propósito. Conta pra gente um pouco como é que surgiu a ideia da Dengo e qual é o grande diferencial de vocês em relação à indústria. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Não, claro, a Dengo começou oficialmente em 2017, 2018, mas a ideia da Dengo veio de bem antes, né? O Guilherme Leal, que é um grande idealizador aqui do nosso negócio, enfim, da Natura também, ele tinha uma propriedade na Bahia, né? Uma pessoa super engajada, em algum momento resolveu que queria beneficiar aquela região, né? E, enfim, uma série de estudos, e aí foi quando o Estevam chegou, conduziu uma série desses estudos, concluiu que gostaria de ter impacto na cadeia do cacau, que é o que fazia sentido ali no sul da Bahia. E aí, entre uma série de empresas, instituições, né, ONGs fazendo advocacy, centros de estudo, faltava essa ponta de fato para gerar demanda e gerar atividade econômica para o cacaueiro, né? E assim surgiu a Dengo. Então a Dengo já surge com o objetivo de fazer o bem, que é de ajudar pessoas que estão lá na Bahia, ajudar a natureza,
O Estevam e o Guilherme são os co-founders, o Estevam é meu par hoje em dia, né, como co-CEO. Então a Dengo surge com essa dinâmica, né, de olhar e falar assim, olha, eu estou aqui e eu quero gerar demanda de chocolate para que lá na ponta inicial eu possa fazer o bem para os produtores de cacau. Como é que a Dengo faz isso? Então, a gente está em contato próximo, não tem intermediários, lida direto com os produtores de cacau, a gente trabalha com eles ensinando técnicas agroflorestais, enfim, né, ensinando o cultivo, manejo do cacau, ensinando, né, como tocar também um negócio pequeno. E uma vez que a gente ensina todo esse processo de novo cultivo, fermentação do cacau, a gente compra o cacau desses pequenos produtores, a gente só trabalha com pequenos produtores, a gente compra o cacau deles e produz o chocolate. E essa compra, justamente porque a gente tem um objetivo de melhorar as condições sociais e econômicas dos pequenos produtores, a gente paga um prêmio de preço em relação ao prêmio spot do cacau. E aí, enfim, tem todo o processo de transformação criativa que a gente fala desse cacau, que já, né, tem um grande propósito por trás, num produto que todo mundo conhece. Se não conhece ainda, convido todos a conhecerem, porque é uma coisa diferenciada. A gente, uma vez que tem esse processo de transformação criativa, como é que ele funciona na prática, né? A gente é uma empresa que você chama bean to bar. Então a gente pegou lá os beans do cacau, vai até o bar, que é o chocolate, o produto final. Muitas empresas de chocolate não fazem isso, elas compram um licor de cacau, manteiga, elas começam no processo ali mais da transformação, sem muito controle, ou sem saber, ou sabendo mais ou menos de onde que veio esse cacau, como é que foi. A gente consegue pegar cada barra que a gente produz e saber de onde que veio aquele cacau, porque a gente produz o chocolate. Quer dizer que eu tenho uma fábrica lá, enfim, que a gente tem muito controle e tudo isso. Mas a gente tem o que eu falo, a rastreabilidade. Se você chegar para mim amanhã, pegar uma barra e falar, Tulio, de onde veio esse chocolate? Eu consigo falar para você qual foi o produtor, né? Qual foi a região e como isso foi feito e quanto a gente pagou para aquele produtor. Ah, Indo aqui para a transformação criativa de novo, tem uma série de coisas que a Dengo valoriza, né? Então, primeiro é a questão social, que eu já falei. O segundo é a questão ambiental. Então, um dos critérios que a gente usa para comprar o cacau também desses pequenos produtores é que eles cresçam o cacau deles num negócio chamado cabruca, que em resumo é a floresta, enfim, atlântica, a Mata Atlântica, e você não desmate isso. Então, uma vez que você desmata, você já deixa de ser um fornecedor Dengo. A gente paga o prêmio de preço e aí tem toda a questão de preocupação com a qualidade do produto. No que isso se traduz lá no produto final? Um produto que tem mais cacau, né? Então a gente não está falando de licor de cacau, então mais cacau, aproximadamente 50% ou mais. Mercado ali vai ter 25, 20 a 30, enfim, menos açúcar, então a gente está falando também de 20% aproximadamente de açúcar. Outros chocolates, aí é super fácil, né? Pega lá o rótulo e olha, você vai ver que metade da maioria dos chocolates que você acha por aí é feita de açúcar. E gordura hidrogenada. Gordura hidrogenada é um negócio que a gente não põe. Ela traz, enfim, durabilidade para o chocolate. A gente entende que isso diminui. Se a gente quer um produto mais natural, e uma vez que você põe essa gordura, ele fica menos natural e a gente não acha isso adequado. Então, do nosso lado, assim, você tem um produto mais fresco, que dura menos, enfim, tem alguns desafios aí de supply chain, logística, né? Como é que você continua abastecendo rápido, mas um produto, de novo, de impacto lá atrás, mais saudável, eu dou para os meus filhos, né? Eu tenho filhos de 5 anos, falei, eu dou para eles, eles gostam, enfim. Então, um processo, uma empresa preocupada de uma ponta a outra em fazer coisas boas, né? E no meio do caminho, as nossas pessoas, os nossos especialistas em loja, enfim, todo mundo que a gente se preocupa em também ter uma cultura de pessoas que são do bem e fazem o bem, né? E uma vez que você faz isso, acho que também você gera toda uma energia positiva, assim, que as coisas voltam para você.
Muito legal, Túlio. Assim, de verdade, é realmente uma história incrível e uma referência muito legal, Uhum, porque para mim é uma referência global. A gente não uhum, tem ninguém no mundo nesse momento tentando ajudar a indústria do cacau, que é uma indústria que realmente sofre bastante. Uma coisa que me chocou muito quando eu estava estudando aqui para a gente fazer o nosso podcast. Eu fui bater em algumas informações que dentro da indústria do cacau que vocês estão tentando ajudar, apenas 3% do valor final do preço de chocolate fica com o produtor. Fica com o produtor de cacau. E vocês pagam a mais e vocês, mesmo competindo, porque queira ou não queira, o chocolate de vocês não pode ser o dobro ou 3 vezes mais caro do que a concorrência, né? Mesmo com mais cacau, mesmo pagando mais caro pelo cacau, eu acho que é uma coisa. Quando eu pesquisando um pouco sobre vocês e uma frase que me pegou bem foi uma frase de vocês falando que, cara, não é que a gente paga mais caro pelo cacau, é que a gente paga mais pelo cacau de mais qualidade que a gente compra. Então a gente criou uma cadeia produtiva que de verdade vocês treinam, né, o pessoal a produzir um cacau melhor. Eu acho que isso é muito legal. Mas uma outra pergunta que eu queria fazer para você é que eu diria que vocês têm a parte que é mais difícil, ter o propósito, ter de verdade uma causa para ajudar, mas só o propósito e só a causa, sem a gente conseguir comunicar isso para o consumidor final, não funciona muito. Vocês têm tudo isso, mas como é que vocês fazem para contar essa história para o cliente? Qual experiência diferenciada que vocês tentam dar? Vocês fazem alguma coisa com algum treinamento específico com o pessoal de loja? Como vocês fazem para desdobrar toda essa história para que ela seja percebida pelos consumidores de vocês? Não, bacana, é uma pergunta interessante, porque eu falo, né, que o propósito é, assim, condição essencial de existência, né? Não é uma coisa que você devia, se você devia fazer, é porque é o certo, né? Você não devia fazer porque você vai poder cobrar mais ou vender por um preço maior ou por qualquer outro motivo. Você tem que fazer o certo porque é o certo. E você faz o certo quando ninguém vê também, né? Então, de fato, assim, a gente faz o certo, né? Que, de novo, todo o tema que você disse de pagar mais, treinar, enfim, o produtor e de fato um cacau de alta qualidade, a gente tem controles super rígidos em relação a isso. É, Só que é importante que o consumidor saiba disso, né? Então, você quer que essa informação ela chegue à ponta, sem ser pedante, você tem que falar assim, olha, eu faço, né? Eu faço de novo o certo porque é o certo, né? Mas o consumidor, ele vai comprar o teu produto também por outros fatores, né? O primeiro deles é que o produto tem que ser bom, né? Então o produto tem que ser bom, ele tem que ser gostoso, ele tem que ser saboroso, tem que ser cremoso, enfim, tem todos esses atributos que as pessoas quando vão comprar um chocolate, elas valorizam. O segundo é a experiência, e acho que aqui é onde a gente endereça um pouco mais a tua pergunta. A gente tem experiência em loja, então, né, os nossos especialistas são as pessoas que estão em contato direto com o cliente ali nas lojas, elas conhecem a história da Dengo, elas conhecem a história dos nossos produtos, elas sabem falar sobre isso. Obviamente que para chegar nessa situação, você tem que treinar todo mundo. Então, assim, tem, né, formas diversas de fazer treinamentos online, comunicação, a gente envia e-mails, a gente, né, chama as pessoas até 10 dias atrás, um pouco menos, a gente teve uma sessão grande com todos os gerentes do Brasil inteiro aqui, eu fui lá falar com eles, enfim, tem muitas pessoas preocupadas em, de fato, transmitir tudo isso, né? A gente faz uma outra coisa, que é de tempos em tempos pegar as pessoas e mandar lá para a Bahia. Então a gente manda lá para falar com o pequeno produtor, para conhecer, para entender o impacto, né? Porque quando você olha no olho, quando eu fui, eu vou te dar um exemplo, né? Um dos pequenos produtores, o orgulho que ele tinha dele é que agora que ele vende para Dengo, ele tem dinheiro para construir uma cozinha na casa dele, né? E o orgulho dele é que ele tem uma cozinha e a vida dele melhorou, porque ele cozinha, né? As comidas são melhores, fizeram. Então a gente procura também transmitir isso, de novo, né? Transmitir a ideia de que você está fazendo bem para alguém que está lá na ponta e uma vez que ele vê, sabe, entende, sabe falar, ele transmite isso para o cliente.
A gente faz isso também através, enfim, dos nossos canais online, Instagram, WhatsApp, né? No Instagram você pode entrar lá, vai ter, enfim, fotos, histórias de novo, dos produtores, do que a gente faz, dos nossos produtos. Tudo isso porque a gente procura, de novo, explicar o que a gente faz, mostrar que a gente faz, que a gente é uma empresa do bem, a gente procura sempre fazer o bem, mas que também, assim, especialmente lá para o cliente, a gente sabe contar essa história e ter um produto bom. E isso requer, obviamente, assim, bastante... uma habilidade muito grande assim de contar histórias, tanto para os clientes quanto internas, né? Então, assim, as nossas pessoas colaboradoras, elas precisam saber por que elas estão lá, por que a Dengo existe. Até um dos motivos pelos quais eu vim para a Dengo, né? Você olha para o mercado e fala assim, poxa, o que é mais próximo de quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa que, de fato, eu quero também... que os meus filhos tenham orgulho de mim, não só porque eu vendo chocolates, mas porque, de algum jeito, o mundo... pequeno, grande, enfim, um número determinado de pessoas, sim, elas estão melhores porque de alguma forma eu pude ajudá-las, né? E a gente transmite isso para as nossas pessoas colaboradoras. Então, se você vai para uma loja, uma das nossas lojas, eles conseguem te contar essa história. Aqui em São Paulo, a gente tem, ainda no tema de contar histórias, a gente tem lá a nossa flagship, a gente pode falar mais daqui a pouco. Nosso flagship ali na Faria Lima, a gente tem um tour, você pode ir lá participar e tem um tour onde você consegue, tudo isso que eu estou contando aqui, com visual, enfim, né, você consegue ir lá, entender de onde veio o cacau, pegar o cacau, ver o coxo, como é o processo de fermentação, a fabricação de chocolate, até o final onde você pode pegar lá os ingredientes e formar a tua própria barra. É uma experiência super interessante, a gente... de novo, valoriza isso. E essa habilidade de contar histórias é uma preocupação constante. Como é que a gente continua evoluindo para que as pessoas, os nossos clientes e os não clientes também possam conhecer e saber que ali existe uma empresa que está preocupada com a cadeia do cacau do Brasil e que quer fazer o bem. E, de fato, como você disse, globalmente tem poucas empresas fazendo isso, a gente quer ser uma delas, inclusive em âmbito global. Excelente, Túlio. E assim, uma coisa que me marca muito nessa parte do capitalismo consciente, varejo com propósito, a primeira o consumidor quer. A gente, principalmente a geração Z, as pessoas com menos de 26 anos, 52% delas já posicionam que elas compram com seus valores em mente. Não é mais só o produto. Então, cada vez as marcas vão ter que se preocupar mais com isso. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem muitos exemplos ainda de marcas que estão buscando um propósito e resolver alguma coisa que vá além do seu produto. A gente já tem bons exemplos. Eu acho que vocês são um excelente exemplo disso. Explorar um pouco mais isso, eu acho que pode ser super interessante para quem está ouvindo ou vendo a gente nesse momento. E aí, eu queria falar um pouco mais sobre isso. O CEO da IKEA... ele tem uma fase que é uma empresa que se preocupa muito na sustentabilidade dos produtos. Ele tem uma fase que eu acho interessante, que ele fala assim, na IKEA a gente foca em ser sustentável porque a gente sabe que se a gente não for, a gente vai ter cada vez menos pessoas querendo comprar da IKEA e cada vez menos pessoas querendo trabalhar para a IKEA. Então, o posicionamento dele é que uma marca com propósito, talvez ela não venda mais agora, mas ela vai deixar de vender menos no futuro se ela seguir esse caminho de sustentabilidade, esse caminho de posicionamento, de realmente ajudar o planeta. E a gente tem um histórico, isso é global, não é só brasileiro, onde cada vez mais as pessoas olham para as empresas para que elas resolvam problemas da sociedade. Porque a gente tem uma falha generalizada um pouco das instituições públicas no mundo para fazer isso e cada vez mais as pessoas olhando para a empresa. Olha, a empresa precisa ajudar a salvar o nosso planeta, a reduzir desigualdade, tentar ajudar da forma com que ela possa. E aí a gente começa a ver essa lógica de capitalismo do consciente sendo muito valorizada. Me fala um pouco desse processo para vocês, porque eu já entendi que a primeira coisa é que tem que ser algo genuíno. Vocês não fazem isso com a intenção de vender mais ou com a intenção de ser percebido. A primeira coisa é que eu entendi é que tem que ser genuína. Mas fala um pouco mais sobre as iniciativas de sustentabilidade de vocês, como é que vocês fazem e quais são os principais
milestones, ou dizer o que vocês querem atingir no futuro falando de sustentabilidade. E depois eu te faço uma pergunta sobre se isso te ajuda, e se já quiser emendar, se isso te ajuda na captação de pessoas querendo trabalhar pela identificação com o propósito na Dengo. Eu adicionaria só no comentário da IKEA que você vai ter menos pessoas querendo comprar, menos pessoas querendo trabalhar e você vai ter menos mundo para explorar também, né? Então, acho que esse é um tema importante, porque você quer também que o mundo, né, como ele é, ou melhor, ele continue existindo. Então, para isso você também tem que ser sustentável. Do nosso lado, enfim, a Dengue tem uma série de iniciativas. Assim, e por ser genuíno, assim, né, eu sou um cara que eu olho muito metas e tal. Então, poxa, a gente tem lá KPIs, né, dashboards de monitoramento, enfim, de uma série de fatores. Eu posso falar alguns aqui para vocês. Então, assim, primeiro, a Bingo é uma empresa, né, certificada B, enfim, socialmente responsável, né, preocupada com o meio ambiente. É um processo difícil e ela é desde do day one. É um tema que a gente se preocupa muito. O que quer dizer isso? Quer dizer que você adota uma série de práticas sustentáveis, né, num nível altíssimo de entrega e de resultado, e isso é auditado, enfim, tudo isso. A gente é uma empresa carbono neutro, então a gente compensa toda a nossa pegada de carbono através em parcerias com projetos que a gente tem, enfim, no norte, na região norte do Brasil. Outros temas relevantes, né? Eu diria assim, plástico. Então, todo mundo sabe o impacto que o plástico tem na natureza. Todo mundo já deve ter visto alguma foto de uma tartaruga ou de algum animal no oceano sofrendo por isso. E uma coisa que a gente busca fazer, de fato, é acabar com o plástico. Hoje, o nosso consumo em relação ao total de embalagens e tudo mais, a gente está em 7% do total. A maior parte já é plástico, a gente procura papel, a gente procura olhar também, enfim, papel reciclável, né, dentro do que é possível em relação a alimentos, mas que sejam possíveis de reciclagem de qualquer forma, né? Além de toda a história de, né, reduce, reuse, né, e o recycle que eu acabei de falar. Então a gente gostaria de acabar com o plástico, essa é uma das metas que a gente tem. A gente tem outras metas, como eu disse, sociais, né? O número de famílias a gente monitora hoje, são 150 famílias com quem a gente trabalha. Na região nordeste do Brasil, a gente gostaria de, em alguns anos, 2030, que fosse 3.000 famílias. Para isso acontecer, lá na ponta, né? Eu preciso ter loja, eu preciso ter experiência, eu preciso do e-commerce, mas é uma meta que a gente tem. Então, alinhadas também ao crescimento da Dengo. Daria para ficar horas aqui, né? A gente tem lá um monitoramento de controle de novo, CO2 emitido, água utilizada, energia elétrica, de onde está vindo, como a gente utiliza tudo isso, enfim. E aí o legal disso é que é de fato genuíno. Então, assim, eu tenho uma reunião lá de liderança mensal, eu, Estevam, né, e as pessoas que, né, o próximo nível de liderança, e um dos temas da pauta recorrente dessa reunião são os KPIs ambientais, enfim, sociais, tudo isso e como a gente tem evoluído ao longo do tempo, né? De novo, é genuíno, né? É importante para a gente faz. Se lá na frente isso vai virar... Eu concordo que acho que ao longo do tempo você tem mais mundo, você tem mais clientes, né? Você disse muito bem da geração Z, né? As gerações que estão chegando, elas acho que já têm isso, enfim, desde pequenas e valorizam isso. Então, sim, a gente imagina que de alguma forma, talvez você não venda mais, mas pelo menos a pessoa olha para aquilo e continua comprando de você, né? Ela não te abandona por isso. E, obviamente, quando você olha o tema de pessoas, contratação, vamos lá, né? Eu tô também na Dengo por causa disso, né? Pela história, enfim, eu trazia meus filhos, eu e minha esposa, a gente trazia os meninos lá na Faria Lima para ter as experiências. Eu tô por isso também. A gente traz muita gente que, de fato, a pessoa olha e fala assim, pô, eu quero
fazer o bem, né? Um ambiente do bem, como eu disse, um ambiente do bem de pessoas que procuram fazer o bem, sabem que o trabalho delas numa ponta está gerando impacto social, impacto ambiental, numa outra ponta, que é o da barra, está gerando impacto positivo também na saúde das pessoas que consomem esse produto. Então, assim, super de acordo, e a gente consegue ver isso no nosso dia a dia, sabe? E o que é bacana dessa parte genuína, né, que Uhum. vocês têm sempre posicionado, mas cada vez mais a gente tem observado as empresas que começaram a fazer alguma coisa por ser genuíno, mas começaram a perceber que isso causa um impacto super positivo no seu negócio. A gente tem bons exemplos, a gente tem um exemplo da Patagônia, por exemplo, global, que eu acho que a Patagônia é uma marca de roupa, que é uma das indústrias que Uhum. mais polui no mundo. Uhum. E assim que você entra na Patagônia, você entra do lado direito, tem escrito: o nosso negócio não é vender roupa, o nosso negócio é salvar o planeta. E eles sempre doaram uma parte do que eles faturam para iniciativas de conservação ambiental. Uhum. E agora, recentemente, a empresa toda foi Foi doada para uma doada. instituição que todo o lucro vai ser revertido para isso. O dono sentiu que essa era a maneira de preservar o propósito Uhum. para a empresa. Mas o que é interessante na Patagônia é que esse propósito genuíno fez uma coisa super interessante por ela, que eu não sei se é algo que você percebe também no teu negócio, mas, por exemplo, varejo é algo que o turnover é muito alto. O turnover Uhum. ser alto as pessoas passam por lá, é o primeiro emprego de muitas pessoas, então Uhum. as pessoas acabam entrando e saindo rápido da empresa, então você acaba nem tendo uma oportunidade de treinar, difícil manter uma consistência na entrega do atendimento, porque a pessoa não fica muito tempo, e isso é um baita problema para o varejo. A Uhum. gente tem uma média no varejo brasileiro de 82% de turnover. Ou seja, durante um ano, a média é que 82% das pessoas que estavam na loja vão girar e vão para outra loja. Poxa, dificuldade de fidelizar, reter clientes e etc. Isso gera vários problemas. Na Patagônia, especificamente, o turnover deles é de menos de 8%. Então, como eles têm um propósito mais forte, as pessoas estão lá trabalhando além de só recompensa financeira, então elas estão lá para de verdade ajudar a resolver um problema, elas acabam se conectando mais à empresa. Você já falou que você está lá pelo propósito também, foi uma das coisas que te atraiu, mas você consegue notar já uma diferença de turnover nas suas experiências passadas também, por ter esse propósito mais aflorado? É algo que é real? É real, a gente consegue notar. Assim, a Dengue é uma empresa de 6 anos, né? E é impressionante o número de pessoas que a gente tem lá dentro, nas lojas, no administrativo, que estão há pelo menos 4 anos no negócio. Pessoas que chegaram quando a empresa tinha, sei lá, 3, 4, 5, 8 lojas, e estão lá até hoje porque concordam e com o propósito e querem continuar impactando positivamente, enfim, não saem da Dengo por motivo algum. Então, é um caso, de novo, você percebe, você fala com as pessoas, né? Uma parte boa do meu time, as pessoas que respondem para mim hoje estão lá quase desde o início da empresa, né? Pelo menos 4, 5 anos. É muito gratificante ver isso. O turnover também a gente percebe. Isso acontece também em lojas, então os nossos gerentes. E obviamente que, de novo, né, tem um impacto muito positivo na forma como o cliente é atendido. A gente percebe, vê, monitora. É, Nosso turnover é um pouquinho mais alto, não é 8%, tá? Mas assim, tá longe de ser o número de 80 e pouco que você disse, assim. Mas é um lugar, de novo, as pessoas estão bem, as pesquisas de clima trazem resultados extremamente altos, então você não só fala, mas mensura tudo isso e consegue ver que de fato assim, as pessoas estão ficando mais, né? Mais pessoas estão ficando e por mais tempo na Dengo, né? E obviamente que tem as questões financeiras são importantes para todos, mas elas ficam e várias delas ficam independentemente de questões financeiras por causa do propósito e do bem que a gente procura fazer. Muito legal, Túlio. Assim, eu queria, entendendo um pouco dessas métricas, né, que a gente já falou aqui hoje sobre propósito, a Uhum, gente falou já de experiência, da importância de causar uma experiência. Você falou da loja que é aqui perto, na Faria Lima, que eu adoro, que é a fábrica da Dengo, de poder ver a experiência de como é produzido na sua frente ali, realmente é algo que me marcou bastante, algo único aqui uhum, para o varejo brasileiro. Eu já tinha visto um pouco da produção
de algumas marcas lá fora, mas aqui no Brasil é a primeira vez que eu vejo uma marca fazer isso, então parabéns de verdade, algo vale a pena. Quem não conhece, aula de varejo, ir na fábrica da Dengo, aula de storytelling, me marcou. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o podcast, eu disse, cara, quando eu fui na fábrica da Dengo e eu vi o comparativo de como é um chocolate no mercado, que você já falou pra gente como é o chocolate da Dengo, a quantidade de cacau que tem no de vocês versus a média do mercado, não trabalhar com gordura hidrogenada, isso tudo realmente impacta e vocês conseguiram contar essa história visualmente para o cliente. O que me impacta é que, independente de ter alguém contando, e vocês fazem isso muito bem, o cliente, através do visual merchandising da loja, consegue perceber toda essa história. Então, poxa, isso é algo que realmente me marcou bastante. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento de varejo, que você falou, a gente quer ajudar mais de 3 mil famílias até 2030, mas para isso eu preciso ter loja, eu preciso vender, eu preciso crescer o meu negócio. Vocês estão num crescimento super acelerado, eu não sei quantas lojas vocês estão hoje, então se você puder compartilhar esse crescimento e um pouco se vocês têm alguma previsão que você possa compartilhar de lojas. E também que vocês começaram algo super interessante, que é a internacionalização da marca, que é outra coisa para o Brasil que não é muito comum, né? A gente não tem muitas marcas brasileiras que se internacionalizaram, acho que dá para falar de algumas, a gente tem a Farm, a gente tem a Havaianas, que né? fez isso bem, a gente tem a Osklen, que também tem um pouco disso, o Alexandre Birman lá no grupo da Arezzo, mas não são muitas, e agora a Dengo entrando nesse hall de marcas que estão se internacionalizando. Vocês acabaram de abrir a primeira loja na França. Conta um pouco pra gente, então, isso, sobre esse crescimento do varejo, a quantidade de lojas que vocês estão, e esse plano de internacionalizar a marca, e se eu sei que acabou de abrir, mas como é que tem sido a recepção dos franceses da marca? Não, super interessante. Então, acho que assim, aqui no Brasil a gente está agora com 35 lojas, vai abrir uma próxima loja no Catarina, aqui no estado de São Paulo. A gente está em São Paulo, Rio, interior de São Paulo, BH, Fortaleza, Bahia, Curitiba, enfim, alguns estados aqui. A empresa vem crescendo, a gente quer abrir mais lojas, está no pipeline, enfim, um crescimento bem acelerado para os próximos anos, tá? Aqui no Brasil. A gente está fazendo os investimentos para isso também, enfim, plantas, tecnologia, temas de produtividade, temas de dados, enfim, atendimento ao cliente, como é que a gente melhora e tudo isso para justamente poder atingir esse crescimento com qualidade. Olhando para fora do Brasil, a gente abriu a primeira loja agora, em abril. É uma loja, a gente está falando assim, é uma loja teste, ela foi aberta lá em Paris, em Montmartre, perto lá da Sacré-Cœur, enfim, para quem conhece. A gente tem um CEO local, que é o Charles. O Charles, ele foi também CEO da Pierre Hermé, fundador e CEO da Pierre Hermé, então também é uma pessoa sênior. A gente teve essa preocupação de trabalhar com um time local que já conhece o mercado, porque a gente sabe que, assim, vamos lá, né? Tem muitos casos por aí de varejistas, empresas brasileiras que elas querem fazer o copy-paste, né? Pega o modelo que deu certo no Brasil, copia, vai lá, faz um paste em qualquer lugar fora, e várias vezes isso não funciona. Então a gente está tendo essa preocupação de ter um time local, entender o mercado local, né, escolher de forma adequada os pontos, escolher, enfim, tentar entender o público. E os primeiros resultados que a gente pode contar, assim, a aceitação muito boa do produto. Então os franceses, e a gente quer atingir o público francês. Para você ser global, você tem que falar com os brasileiros, mas com o público global também, né? E isso implica enfim, se adaptar eventualmente a tua forma de falar, a linguagem, sem perder a tua essência, né? A gente é uma marca brasileira de impacto, de produtos saudáveis, isso a gente não vai deixar de ser. Então, assim, primeiros resultados, a loja vem performando bem dentro do que a gente imaginava por uma primeira loja, o produto tendo uma aceitação muito boa, né? Reviews legais, enfim, comentários na imprensa, reportagens sendo feitas lá e tudo mais. Essa é uma loja, né? Você usa como piloto. Até outubro a gente vai ter a segunda loja em Paris, a gente prevê, enfim, a inauguração de mais uma na França nos próximos 12 meses. E vai usar esse piloto
pro nosso aprendizado. Então, assim, uma vez que você aprende, eu falo pro meu time, né? A gente não está testando para ver se vai dar certo, a gente está testando para aprender o que corrigir para fazer dar certo. É uma forma de pensar diferente. Então a gente está nesse momento aprendendo, corrigindo o que precisa, e isso inclui o mercado lá, inclui também a operação no Brasil, enfim, importação, exportação, como é que você faz todos esses temas. É, é, e aí eu diria que assim, uma vez que a gente aprender, fizer os ajustes necessários, a gente deve escalar também. Então, se a Dengo quer ser global, quer levar o impacto para fora do Brasil, no mercado de chocolate, falando do Brasil, sem deixar de ser quem a Dengo é, e sim com os ajustes necessários ali para cada mercado que a gente entrar. A gente está olhando França, a gente fala international, começando pela França. É um mercado competitivo, é complicado, mas também uma vez que você dá certo na França, com um time super competente e sênior que a gente tem lá, assim, acho que as principais barreiras, product market fit, equipe, enfim, né, experiência de loja validada, você consegue de fato aí escalar. Excelente, Túlio. A gente podia ficar, a história de Horas. vocês, a gente podia ficar horas falando aqui, é muito gostoso escutar. Eu tenho uma última pergunta, antes da gente partir para uma parte super divertida que a gente tem aqui, que é a nossa roda do varejo. Uhum, Mas eu tenho uma última pergunta, que, mais uma vez, esse podcast ele é feito para varejistas, né? Para os uhum, varejistas escutarem, aprenderem, poderem se inspirar. Eu acho que a gente já falou de muita coisa aqui, de experiência, propósito, time e etc. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, se você pudesse, uma das alavancas, você falar sobre tecnologia, seria excelente. A Lynx é uma provedora de tecnologia, né? A gente tenta realizar os sonhos dos nossos clientes dando mais tecnologia para que eles tenham mais tempo para se dedicar ao que é mais importante, que é ao seu produto e ao seu cliente. Então, tudo que é essa parte burocrática que tira tempo, porque parece que depois que você abre uma loja, tudo te afasta do que é mais importante, que é o cliente, porque tudo uhum. demanda tempo. O Brasil é um ambiente complexo. A gente trabalha aqui no Brasil, na América Latina também, então a gente está começando a internacionalizar aqui também. Então, eu queria que você falasse o seguinte, para você hoje, para quem está assistindo a gente, quais são as principais alavancas que um varejista devia estar se preocupando? O que é que ele deveria olhar no seu negócio? E também, se você falar, porque com certeza a tecnologia é uma das alavancas, como a tecnologia tem sido importante para vocês? Vamos lá, então assim, tecnologia para os varejistas, acho que de novo, né, cliente, né, cliente, 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 e aí fazer, enfim, né, o foco no cliente. Para isso, você precisa entender quem é o seu cliente, enfim, o que ele procura e o que ele quer e a jornada dele e tudo mais. E obviamente, assim, bons produtos voltados para aquele cliente, né, comunicação adequada e varejo é assim, tem uma coisa, varejo, o comportamento das pessoas está mudando toda hora, né? Então, como é que você mede essas coisas? Como é que você, né, toma decisões? Então, eu acho que aí é onde a tecnologia entra. Eu sou entusiasta de tecnologia, então, né, tem uma série de projetos que a gente está tocando internamente, e eu posso falar um pouquinho rapidamente aqui de alguns. Mas vamos lá, então assim, tecnologia do ponto de vista de cliente te ajuda a entender comportamento, produtos sendo vendidos, produtos não sendo vendidos, né? Usar de repente o NPS para saber satisfação de cliente, né? O que eles estão valorizando, o que eles não estão. Você usar essas coisas para tomar decisões também rápidas de ajuste em operação de loja, enfim, operação no e-commerce, tudo isso. Então, de fato, se usar a tecnologia para entender esses comportamentos, monitorar, tecnologia também para monitorar às vezes redes sociais, pensar um pouco em tendências, o que vem vindo. Numa outra ponta, você falou de burocracia, né? A gente tem uma preocupação grande com rentabilidade, como, né, no fim do dia, para um negócio parar de pé, ele precisa dar lucro, precisa gerar caixa. E você quer eliminar a fricção, não só com o cliente, mas internamente. Então, assim, tecnologia, né, o uso de ERPs adequados, sistemas integrados, né? Acho que pensando num tema super relevante para varejista, então supply chain, planejamento de demanda, você conecta lá com a venda, planejamento de demanda, como é que você usa mais, né, analytics, enfim, né, que em resumo, assim, você usa
uma quantidade enorme de dados, né, cria algoritmos, usa ferramentas adequadas para gerar insights que no fim viram alguma decisão que você toma, seja lançar um novo produto, seja ser mais rápido um novo produto, seja cancelar o produto, seja uma campanha, alguma coisa, um cupom para um cliente que você percebeu, ou para um grupo de clientes que talvez não está voltando para a tua loja, ou que você queira voltar mais. Então, de novo, tecnologia para o cliente, tecnologia para a eficiência da operação, essas coisas são extremamente importantes. Uma traz mais venda, traz felicidade, traz, né, impacto positivo aqui, e a outra traz velocidade, rentabilidade, menos estresse para as equipes internas, enfim, tudo isso. Para isso, obviamente, você tem que ter uma infraestrutura adequada. O mundo continua mudando, toda hora você tem novas formas de, né, vamos lá, você tem, né, novos chips, novos computadores, cloud, enfim, AI, agora inteligência artificial, generativa, que é o que estão falando muito mais. Então, como é que você olha para essas coisas também, pensando no futuro? Tudo está no nosso radar, algumas a gente está bem mais avançado, outras iniciando, mas todas a gente está olhando. Excelente, Túlio. Cara, muito, muito obrigado. Eu acho que você falou uma coisa que parece básica. Quando você falou, na alavanca para o varejista, você repetiu o cliente umas 5 vezes. Uhum. E parece básico porque todo mundo fala, mas essencialmente pouca gente faz. Eu acho que todo mundo sabe que gente é importante para o varejo, mas quando você para fazer, mas o que aquela empresa faz de verdade diferente por gente? Você não consegue falar. Uhum. A mesma coisa é cliente. Todo mundo sabe que cliente é a alma do negócio, que cliente é a coisa mais importante que um varejista tem. Mas o que você, varejista, o que sua empresa de verdade está fazendo diferente pelo seu cliente? Eu acho que essa é a principal provocação que todo mundo deveria ter. O que você faz para conversar com o seu cliente? Eu vou para muito varejista que não fala com o cliente, não pergunta. E aí, posso te atender melhor? Você está entendendo a minha loja? Você está conseguindo fazer? O que o meu produto é importante para você? Conversar com o cliente, perguntar, tem muita coisa que a gente aprende. Porque se o cliente está comprando todo dia da loja de você, essencialmente ele está falando para você que você é importante para a vida dele. E que ele quer que você continue aberto, que você continue funcionando. Isso é muito poderoso. E a gente não usa o poder dessa relação. Que, cara, vou pegar esse cara que gosta de mim, que tá votando para eu continuar aberto, e deixa eu entender ele melhor. Deixa eu conversar com ele melhor. Eu acho que não fiquem só nessa superficialidade de saber cliente é importante, cliente é a razão porque a gente existe, mas essencialmente a gente não faz algo diferente para entender quem é, como eu posso atender melhor, quais são talvez as reclamações que ele tem sobre o nosso negócio. Eu sempre costumo muito dizer, quando alguém reclama, quando alguém tira o seu tempo para dizer que teve uma experiência negativa e faz uma reclamação com você, cara, valorize. E valorize demais, porque se ele reclamou, é porque ele ainda quer conviver com você. Porque a relação normalmente de quem reclama e não gosta e não quer mais voltar, ela simplesmente vai embora e nunca mais volta. E se ela puder falar mal da tua marca, ela vai falar mal da tua marca. O cara que tá reclamando, ele tá te dando mais uma chance. Ele tá dizendo, cara, eu gosto de você, eu quero que você melhore, não gostei disso. E muitas vezes a gente não vê os varejistas valorizando as reclamações, o seu saque, como deveria. Então, tem muita coisa aí pra gente. Eu acho que cliente 5 vezes, como você falou, eu acho que é a base de tudo. E falando um pouco de tecnologia, é um pouco do que a gente tem dentro do nosso portfólio. A gente aqui dentro da Lynx hoje, a gente tem mais de 48% do varejo brasileiro passando por dentro de nossas soluções de alguma forma, 63% do e-commerce brasileiro. A gente estava falando um pouquinho sobre isso antes. Uhum. Como é que a gente enxerga, falando bem rápido sobre isso? A gente começa pelo consumidor, que é a coisa mais importante para você e para a gente, do cliente, de verdade. E aí a gente sai do cliente, a gente pensa quais são todos os canais de venda que a gente pode oferecer. Então, desde o canal do PDV físico, do PDV móvel, até marketplace e-commerce, que aí são as coisas mais digitais. Depois a gente pensa em meios de pagamento. Então a gente é uma empresa do grupo da Stone Co. A Stone tem um hub e um portfólio de pagamentos muito fortes. Então todas as formas que o cliente poderia lhe pagar, a gente quer estar dentro. Seja dentro do TEF, do POS, do link de pagamento, do QR Code. Então, se o cliente demanda, a gente gostaria de fazer. Uma das perguntas que eu recebo bastante é como CPO, Thiago, quando é que você vai fazer as lojas aceitarem Bitcoin? A minha resposta sempre é quando os clientes pedirem.
Por enquanto, a gente não tem esse mercado de iniciativa dos clientes querendo pagar com criptomoeda, mas pode ter certeza que quando tiver, a gente vai ser o primeiro a ter e a gente vai estar monitorando muito de perto essa demanda. Então, a gente pensa todos os canais de venda, todas as formas de aceitar pagamento, depois a gente adiciona uma camada de gestão de estoque de todos esses canais, que é a camada do OMS, do Omnichannel. Então a gente pluga todos os estoques de qualquer canal dentro de um canal único para que seja consumido. Então dentro da loja você pode vender um estoque que não está na loja, entregar na casa do cliente. O cliente pode comprar não só do CD do e-commerce, dentro do e-commerce da marca, mas de qualquer loja, passar lá para retirar. Então a gente também faz isso. Depois a gente dá uma camada de opções para gerir relacionamento, então para trabalhar melhor o cliente, fazer o CRM. Então a gente tem desde programa de fidelidade, CRM, ou também cashback, etc. Motores de promoção que ajudem a se relacionar melhor com o cliente. Depois a gente tem a camada de gestão, onde a gente tenta dar mais tempo e mais produtividade para a empresa para que ela possa se dedicar a construir seu produto e também a se relacionar com o seu cliente. Então, um exemplo rápido, a gente está integrando toda a plataforma financeira dentro do RP. Porque a gente acredita que o RP é o novo Internet Banking. Existe um retrabalho muito forte que você tem que ter hoje por cadastrar o conta receber e o conta pagar dentro do RP, ter que extrair isso, jogar para dentro do banco, fazer o pagamento e voltar para dentro do RP para dizer que pagou. A gente está conseguindo diminuir a complexidade disso em até 80%, a velocidade para fazer isso, porque hoje simplesmente você cadastra a conta e você agenda o pagamento, autoriza dentro do próprio RP, o pagamento é feito e a conciliação já é feita. Então a gente já ajuda a fazer isso é um exemplo do que a gente tem feito. E depois a gente tem toda uma camada de infraestrutura, que é essa parte de cloud, segurança. A gente evita 2 ataques por minuto nos nossos clientes, porque infelizmente tem muita tentativa disso e a gente tem essa estrutura de cloud. Então basicamente isso resume o nosso portfólio. Eu acho que fica para como quem está assistindo a gente aqui querer acessar algum desses produtos. Mas não é o nosso objetivo principal aqui, o objetivo é passar conteúdo para vocês, então eu queria agradecer demais você, Túlio, assim, acho que foi incrível, a gente pôde perceber aqui algumas coisas. A primeira coisa para mim tem que ser genuíno. Eu acho que me marcou muito, eu toda vez querendo levar, não, mas me conta um pouco mais sobre que isso, como é que isso faz você ganhar dinheiro, como é que isso... Cara, na verdade não faz isso para ganhar dinheiro, a gente faz isso porque é certo. E certo é certo. Eu acho que isso me marcou bastante. Então, assim, tenham um propósito, sejam genuínos. Eu acho que isso é uma grande dica. A outra coisa foi tudo que você falou de experiência pra gente. Como desdobrar essa experiência, como montar a loja. Mais uma vez, ir na fábrica da Dengo aqui na Faria Lima é uma aula de varejo. Quem está em São Paulo, quem passar por São Paulo, vá para entender. Porque se você tem muita coisa legal, mas você não sabe contar essa história, você não sabe fazer chegar ao seu cliente, não adianta. Então precisa saber fazer chegar essa história. Então toda essa parte de experiência eu acho que me marca muito. Ver o crescimento de vocês já com 38 lojas, você falou, com a possibilidade de abrir mais e já se internacionalizando em tão pouco tempo, realmente impressiona. Pode ter certeza que você tem aqui um entusiasta que vai estar torcendo por vocês. Eu acho que todo o Brasil, a gente deveria se orgulhar mais das empresas que saem daqui, que conseguem fazer um trabalho que é referência para o mundo e, poxa, vocês estão fazendo isso muito bem. Eu acho que isso é o que marcou mais aqui hoje. Queria agradecer, acho que foi incrível e eu queria passar por uma última sessão que a gente chama, como eu falei, né? Eu chamei até de roda do varejo, as meninas vão matar aqui porque é roleta do varejo o nome. E aí eu vou passar pela roleta do varejo, que é uma parte para encerrar, super dinâmica que a gente faz aqui. E vamos rodar a nossa roleta do varejo? Vamos ver aqui? Vamos lá. Caramba, vamos lá. Opa, inventário. Boa, inventário então. Nosso estoque de boas recomendações. Cara, fala pra gente a indicação de um material, vídeo, pessoa que todos precisavam conhecer, na tua opinião. Olha, tem uma série de coisas, né? Dá pra recomendar livros, artigos, enfim, mas acho que tem um vídeo, ele é de 2005, que é o discurso do Steve Jobs, o commencement speech dele na Universidade de Stanford. Menos sobre varejo, mais acho como você encara a vida, né? E ele traz lá 3 pontos. O primeiro é connecting the dots, o outro acho que o poder de você continuar fazendo o que você ama e buscando o que você ama a vida inteira, e o terceiro é um pouco do que ele chama assim, que é o medo da morte, né? E por que isso é impactante? Assim, o primeiro que é o connecting the dots, ele fala assim, olha,
Tem várias coisas que eu fiz na minha carreira, uma delas foi um curso de caligrafia, eu pulei, saí da faculdade, enfim, mas fiz um curso de caligrafia que eu nem sabia porque eu ia fazer, porque eu estava fazendo, mas chegou um dia lá, quando eu estava, né, criando o Mac e tal, e isso foi super importante para criar as fontes, enfim, então acho que a mensagem ali, assim, poxa, todo mundo tem uma história, né? Quando eu olho para mim, assim, eu fiz a faculdade de esporte, eu fiz contabilidade, né, trabalhei em finanças, eu trabalhei com, enfim, né, trabalhei na NBA, e eu acho que a graça de eu estar na Dengo hoje é poder, de fato, assim, lembrar todas essas coisas e como é que elas conectam e me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje, valorizar as coisas que eu valorizo. Então, assim, todo mundo tem uma história de vida, né, e a gente nunca, acho que assim, pode esquecer dos aprendizados, de novo, as experiências que a gente teve, como é que você transforma isso em aprendizado para você utilizar hoje? Acho que é uma mensagem forte. As outras, né, que ele fala, então uma do poder de fato, assim, vá atrás do que você gosta, nunca pare, e que tudo vai dar certo, né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa, eu falei assim, olha, né, eu vou morrer antes de ficar velho, né? Que eu acho que assim, tem um negócio de, poxa, como é que você tem uma mentalidade que você está sempre procurando inovar, aprender coisas novas, enfim, se manter atualizado, né? Procurar coisas que você gosta. Então, de novo, como você se mantém sempre feliz, né? E ter esse tipo de atitude, acho que de algum jeito te leva à felicidade, sabe? E isso é forte. E o terceiro que ele fala que é do medo da morte, enfim, na época era 2005, né? Ele tinha acabado de ser curado, de ter se curado do primeiro câncer. E ele fala assim, olha, o medo da morte te faz decidir priorizar as coisas importantes, né? Então, acho que assim, enquanto é um convite a você pensar a tua vida e falar assim, pô, quanto tempo você gasta de fato com as coisas que são realmente relevantes versus talvez a importância que você dá em temas que, sabe, não vão mudar a sua vida, não vão mudar a vida de ninguém, né? Então, acho que é esse tipo de pensamento que traz. Para quem não assistiu, super recomendo. É um vídeo famoso, tem, sei lá, 40 milhões de views online. Que de vez em quando eu assisto, porque, né, cada vez que você assiste traz uma coisinha diferente, né? Você está num momento de vida diferente e olha para aquilo diferente. Eu acho super inspirador, tá? De um cara também que construiu coisas muito grandes aí na história dele, enfim. Túlio, cara, muito, muito obrigado. Excelente. Eu acho que só essa parte final aqui já dá um podcast separado só para isso. Então, poxa, muito, muito obrigado. A gente vai provocar o pessoal aqui para colocar na descrição do vídeo o link para o speech do Steve para ficar mais fácil para o pessoal achar. Eu já vi o vídeo, realmente é incrível. Muito legal. Queria te agradecer, passar a palavra de volta para você para fazer as considerações finais e pedir para todo mundo que está assistindo a gente aqui nesse momento, se gostou do episódio, para a gente é super importante, curtam o nosso canal, compartilhem. É o nosso objetivo gerar conteúdo para ajudar o varejista a tomar melhores decisões, a gerir melhor o seu negócio. Então, constantemente a gente vai estar compartilhando coisas interessantes aqui. Então, sigam o nosso canal do YouTube, a gente no LinkedIn, observe os nossos reportes, a gente gera muito conteúdo para o varejo. Então, vai ser um prazer ver vocês aqui no próximo episódio, nosso Pod do Varejo. E Túlio, suas considerações finais, por favor. De novo, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de explicar um pouquinho mais sobre a Dengo, falar o que a gente faz, quem a gente é. Você já falou algumas vezes, convido todos a visitarem a fábrica de Dengo na Faria Lima, uma experiência incrível, apaixonante. Me coloco aqui à disposição também, quem quiser me procurar online em algum momento, trocar uma ideia, falar, entender um pouco melhor o que a gente faz a respeito de propósito, crescimento, tecnologia, enfim, todos convidados. A Dengo, assim, a gente não quer ser a única empresa que faz isso, então a gente faz isso porque é certo e gostaria de ser também uma inspiração para todos, né? Todos que tiverem interesse, por favor, nos procurem, a gente vai estar super feliz em ajudar. Obrigado de novo pelo convite. Muito, muito obrigado. Até o próximo episódio, pessoal.